Olá, meu amor, como é que você tá? Eu tô muito bem, porque eu sempre tô feliz quando eu acho mulheres incríveis para falar sobre o nosso universo. Está no ar mais um episódio do podcast Você Sabia, esse podcast incrível. E tu não vai dizer que não é, porque é, tá? Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, retenção, vendas e principalmente o primeiro marketplace feminino do Brasil. Meu amor, presta atenção. E olha, quero te dizer que tem Papa Chibé nesse marketplace, viu? Empreendedora, CEO Papa Chibé. Eu não estou falando com ela hoje, mas a gente já tem a história dela, tá? Da Mari Santos. Foi uma das nossas entrevistadas, você pode ver a história dela aqui no nosso canal no YouTube. E hoje eu vou falar com uma das sócias, né? A Jéssica Acioli. Muito obrigada, meu amor, administradora, tá? Customer Success, isso? Success, olha, muito chique, gente. Né? Customer Success. Mas também ela é uma pessoa que está muito a fim de te ajudar através, né, de toda a história de empoderamento, de conhecimento, principalmente para você que trabalha, né, no digital e que tem dificuldade em trabalhar o seu cliente, entender o seu cliente, reter as suas vendas e trabalhar principalmente uma dinâmica de venda muito mais estratégica. E falar do BW7, essa plataforma, né, esse marketplace é fundamental para que você possa entender que existem no mundo iniciativas femininas que estão fazendo história. Obrigada, viu, Jéssica? Eu já quero começar conversando com você, falando um pouquinho, né, dessa tua trajetória, desse teu relacionamento forte que tu tens, cliente, negócio, e como que isso acaba ajudando muito nesse projeto, né, nessa plataforma que é a BW7. Bom, muito prazer, então, de poder estar aqui nesse podcast, aqui diretamente de Belém, né? Eu não sou daqui, vim morar aqui no ano passado. E desde então, né, que eu comecei essa trajetória na BW7, a gente identificou esse potencial, né, do empreendedorismo feminino aqui, principalmente na região norte do Brasil. E como você disse, a Mari iniciou esse projeto e a gente continuou esse projeto aqui, né, eu como sócia da BW7, agora atuando diretamente aqui para apoiar justamente essas mulheres aqui que precisam ter voz. E aí falando, né, um pouquinho da trajetória, como você disse, eu sou administradora, fiz uma pós em marketing na Universidade de Ohio, foi onde eu comecei a associar marketing com vendas, e foi onde a minha paixão ali pelo empreendedorismo ficou mais forte, né? Isso já tem bastante tempo, na verdade. Começou lá em 2019, antes disso eu fui bancária também, então toda a minha trajetória, na verdade, sempre foi trabalhando com relacionamento ao cliente, né? E conheci a Mari, né, inclusive num grupo de networking. Que legal. Onde a gente começou a conversar e ela identificou, né, que a BW7 estava num momento de crescimento e a gente precisava fortalecer a parte de vendas, que é o que a grande maioria das empreendedoras tem mais dificuldade, com a parte de vendas, né? E foi onde a gente se uniu nesse propósito e desde então a gente evoluiu, na verdade, do marketplace para o ecossistema. Que é muito maior, né? Você percebe muitas outras fragilidades, não é isso? Isso, a gente olha para muitos outros pontos, né? O marketplace, ele começou como um canal de vendas, só que a gente percebeu ao longo da trajetória que não era simples para a maioria das mulheres o uso da tecnologia e que elas precisavam de algo mais. Foi quando tanto a Mari quanto a Ana, que é a filha dela que também faz parte da BW7, foram no Dallas Summit, num evento lá em Santa Catarina, e fizemos uma pesquisa com a grande maioria das pessoas que visitavam o nosso stand lá. E a gente identificou que elas sabiam que era um marketplace, mas não sabiam como usar isso a favor do negócio delas ainda. Aí foi onde nasceu a nossa vontade, ali no ano passado, inclusive, de expandir. Então, foi onde a gente desenvolveu o BW7 Academy,
que hoje é a nossa área própria de cursos, mentorias, tá? E é como se fosse uma Hotmart, né? Que quem costuma comprar cursos, geralmente usa plataformas como a Hotmart, como Eduz. E a gente resolveu desenvolver a nossa própria plataforma. Para quê? Para que as mulheres também que vendem, né, serviços, mentorias, elas pudessem ter mais um espaço, além do marketplace, tanto para vender isso e também para consumir conteúdos que fossem fazer sentido com o momento dela de negócio. Muito legal. É uma rede de apoio, gente, muito bacana. E assim, nessa pesquisa, além dessa identificação do marketplace, né, eu já percebi que vocês também conseguem atingir outras dores. Mas quais são as dores principais que vocês conseguiram identificar? E aí você diz que você vem a Belém, né, e você se instala aqui. Existe uma diferença, por exemplo, né, das dores que você sentia das mulheres do Sul e Sudeste para que você já conseguiu perceber aqui? Sem dúvidas. Inclusive, parte dessa minha transição, né, dessa minha adaptação aqui também em Belém, trouxe muito aprendizado para a gente trazer, porque como o Marketplace nasceu aqui, né, no Pará, era um desejo muito forte da Mari, inclusive, que a gente pudesse, de alguma forma, apoiar o maior número de mulheres possíveis daqui. E aí veio a COP30, né, no ano passado, foi onde todo esse olhar também maior para o Nordeste para o Norte, começou aqui. E no caso, sim, foi vamos dizer assim, um impulso, né, para o que a gente já estava começando a construir aqui. A maioria das usuárias e empreendedoras iniciaram ali no Sul e Sudeste, e agora a gente está expandindo ainda mais aqui, principalmente porque eu estou aqui também à frente, né, e fazendo essa parte. Mas você falou sobre as dores. Realmente, as dores das empreendedoras do Sul e Sudeste, elas vão mais para esse viés de conexões, parcerias. Na verdade, elas estão sempre já buscando isso com uma força, eu vejo assim, um pouco maior. Até porque, né, muitos eventos, muitas coisas acontecem nessas regiões também. E a grande dificuldade delas, na verdade, era justamente o conhecimento certo. Por isso que surgiu o Academy. Eu, por exemplo, já venho numa trajetória no digital desde 2017, que eu comecei a sair do banco e trabalhei como coach, né? E ali começou a minha dificuldade, né? Assim, é um mundo totalmente diferente, sair do corporativo para o digital. E eu pude perceber as dificuldades que quem empreende sozinha enfrenta, né? E isso é, inclusive, um dos propósitos que a gente tem muito forte na BW7, é que nenhuma mulher empreenda sozinha. Isso é perfeito. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Como que essa rede de apoio, ela pode transformar o negócio dessa mulher que, às vezes, se preocupa muito em vender, mas não retém, né, o cliente? Perfeito. Então, um ponto, né, que motivou principalmente essa nossa abordagem aqui no Norte é justamente poder levar. Eu comecei a perceber assim muitos negócios incríveis que tem aqui e que, por exemplo, que eu morava lá em São Paulo não conhecia, não tinha acesso. Como, por exemplo, o jeito que é nosso. Pois é. Também incrível. E então são negócios que muitas vezes até tem voz. A gente vê que tem voz aqui na região, mas que poderia ter ainda mais, sim. Essa e é uma dor mesmo. Eu falo isso assim, eu tô brincando, mas eu falo, tô falando sério contigo. A gente sente mesmo essa dor, né? Inclusive, na conversa que eu tive com a Mari, eu dizia assim, Mari, é uma coisa que eu, enquanto empreendedora, a gente se sente muito só, né? E quando você consegue ter redes, né, que você consegue também observar, às vezes até mesmo para observar como é que a amiga está fazendo, a colega está fazendo, e onde é que eu posso ajudar, e onde é que ela também pode me ajudar, isso tudo facilita, né? Exatamente. E o grande desafio, na verdade, é construir essa conexão entre as mulheres, porque, assim, de uma certa forma, o mercado do empreendedorismo cria muita competição ainda, né? Principalmente entre mulheres. E no nosso ecossistema, a gente preza muito pelo compartilhamento,
pela reciprocidade, pela troca, pelas conexões. Então, assim, mais do que estar num lugar para você poder vender o que você faz, é justamente você também poder entender do negócio das outras mulheres que estão ali. Perfeito. Fazer pontes entre elas também. E como isso importante. pode virar uma receita para essas mulheres, por exemplo, esses relacionamentos, essa troca? Justamente porque, assim, tem uma pesquisa, agora eu não vou saber o número exato, mas, assim, o grande maior número de compras que ocorrem hoje, principalmente em marketplace, são de mulheres. Então, uma coisa que a gente projetou, né, no ano passado foi exatamente esse pensamento. A gente quer que o BW7 seja o lugar onde a mulher, ela encontre tudo o que ela precisar. Que ela não precise ficar procurando em sites fora, em outros marketplaces. Que naquele lugar ela consiga otimizar o tempo dela, né? Exatamente. Ela consiga encontrar aquilo que ela precisa com empreendedoras de confiança, né, ali dentro do marketplace. E vira negócio porque... a gente estimula isso na comunidade, que é um outro pilar que a gente tem dentro do ecossistema, é justamente essa política do ganha-ganha-ganha. A gente tem dentro do ecossistema toda uma estrutura pronta para favorecer essas empreendedoras que estão lá e ensinar elas a fazer realmente uma troca que converte, uma troca que gera venda, né? Que gera conexão, gera negócio. Então, é um pouco do que a gente faz lá dentro que bacana. Da comunidade. Jéssica, assim, pra gente encerrar... Ei, gente, eu ganhei até... Ganhei a minha xícara, tá? A minha caneca. Pra gente encerrar, as mulheres que estão nos vendo, né? Estão nos assistindo, nos ouvindo, se interessaram, né? Onde, como faz para estar nesse ecossistema? Hoje a gente está presente... O aplicativo está disponível para ser baixado em qualquer sistema, né? Tanto Android quanto iOS. Qual é o nome do aplicativo, só para você já anotar aí? O aplicativo é B de bola W7. Olha, B de bola W7. Então decora aí, já baixa aí no teu celular, olha, estuda, porque eu acho que é bem bacana para você. Tu vende brigadeiro, tu tá com vergonha? Meu amor, tem muita gente querendo brigadeiro. Tá? Então, coloca lá o teu brigadeiro, o teu bolo, o teu arroz de frango, que é incrível, porque nós nos diferenciamos sim, tá? Então, faz isso, tá, meu amor? E qual é o conselho, Jéssica, que tu dá para essa mulher, né, assim, já uma mensagem final para essa mulher que tem medo de empreender, que acha que porque ela não entende de tecnologia, ela não sabe mexer no aplicativo, que conselho você dá? O conselho que eu dou é justamente ela se permitir, né? Dar uma oportunidade para ela conhecer o BW7 junto com a gente. A gente tem feito algumas masterclass justamente para trazer todo esse potencial que a ferramenta, né, o ecossistema pode trazer por ela. Então, ela não precisa empreender sozinha, né? Justamente esse é o principal objetivo. Ela estar num grupo de pessoas, de mulheres que vão dar um suporte para ela. A gente vai ter também, inclusive, uma nova rede social justamente para aquele momento em que a mulher se sentir mais para baixo, ela precisar de uma palavra de apoio. Então, ali ela vai ter totalmente esse suporte de conhecimento, canal de vendas, de marketing e desenvolvimento também para ela. Então, ali ela não vai mais precisar empreender sozinha. Então, dê uma oportunidade, conheça a BW7 e você nunca mais vai precisar realmente estar sozinha no empreendedorismo. Que legal, gente. Obrigada, viu, Jéssica? Tua fala foi assim... Pra gente que tem, e a gente vive numa era do empreendedorismo feminino, tá? A gente precisa realmente estar se apoiando. É sororidade, é rede de apoio, é rede de negócio, é rede de vendas e retenção, meu amor. Obrigada, viu, Jéssica? Muito obrigada mesmo pela tua fala. Dá um abraço na Mari, tá? Ei, tu ainda não te inscreveste, mana, no canal, deixa da tua graça que te inscreve, aciona o sininho, porque toda vez que tiver uma empoderada, você vai ser logo acionada. E olha, compartilha, curte, comenta. Eu quero saber o que tu pensas, eu quero saber também que negócio tu tens, qual é a tua história. Eu quero aqui contar também essa história para todo mundo. Beijo no teu coração e eu quero já agradecer o apoio do Centro Universitário Estácio, que nos apoia aqui, o Centro Universitário Estácio Belém, que nos apoia, né, nos fornecendo aqui toda a estrutura para montar e fazer esse podcast, aos nossos colegas, né, que estão aí na técnica, fazendo tudo, Albanir Lobo e Mauro Seabra, e eu não posso esquecer o nosso lindíssimo produtor Moisés Valente, que está, olha,
nos ajudando, fazendo toda a parte dinâmica de pós-edição e montando também as produções pra gente. Beijo no teu coração. Ei, até o próximo episódio. Beijo pra ti.